Torcedor rubro-negro tá chateado, o time perdeu para o Atlético Mineiro em casa, 1-0. Derrota doída, né? Com uma falha ali do Léo Pereira e leva uma desvantagem lá para o jogo na semana que vem, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. O torcedor tá preocupado, né? O time perdeu 2 partidas nos últimos 6 jogos, 3 nos últimos 7, né? Mais uma é pro Bayern, então vou dar uma aliviada aqui. 2 partidas nos últimos 6 jogos para Santos e para Atlético Mineiro. E o momento é de atenção, mas não é um momento de também desespero, não é terra arrasada. Longe disso, o time tem tudo para melhorar bastante. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Gente, deixa o like, hein? Não se esquece do like, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Não se esquece do like. Para aí o que você está fazendo agora, deixa esse like, aperta esse joinha aí, porque ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve aqui também no canal. Cerca de 45% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas, então se inscreve. Aliás, se você acha que está inscrito, é bom você olhar, checar, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas que já estavam inscritas. Então, isso de fato acontece. Parece loucura, mas acontece. Então, confira aí se você está inscrito, se você não está inscrito, porque se não tiver, se inscreve, vai ajudar o nosso trabalho. A gente está quase chegando nos 35 mil inscritos. Uma marca legal, uma marca importante aqui. Nesse mês de julho que foi positivo aqui no canal, a gente cresceu bastante. Então, ajude o canal a continuar crescendo. Gente, vamos lá, temos algumas coisas para a gente falar sobre esse Flamengo, sobre esse momento. Vamos pontuar todas elas, vamos contextualizar, vamos entender o que está acontecendo e vamos projetar o que deve acontecer mais para frente. Falei com vocês dessas 2 derrotas nos últimos 6 jogos, né? As 2 derrotas e 4 vitórias e só 6 gols marcados. É um número baixo, mas tem uma galera que está colocando de uma forma assim: o time não produz nada, é totalmente inoperante ofensivamente. Não é bem por aí, calma que a gente vai chegar lá. O time perdendo 2 partidas num curto período de tempo, isso não tinha acontecido ainda no trabalho do Felipe, isso era algo inédito. O time tinha perdido para o Cruzeiro dia 4 de maio e foi perder de novo só para o Bayern dia 29 de junho. Então, as derrotas sempre aconteciam de forma mais espaçada e agora 2 derrotas muito próximas. Isso, é claro que chama atenção, né? E acende ali uma luz amarela, né? Mas a gente precisa olhar para o contexto, tá? O que gera essa instabilidade, né? Então, assim, gente, primeiro, muitos desfalques de uma vez só, né? O time ficou muito desfalcado de uma vez só. Tava ali com problema na lateral esquerda, só com o Vinha chegando, voltando de operação depois de muito tempo parado. Tinha Alexandre e Ayrton machucados, o Danilo machucado. Então, tem ali a questão do Felipe não confiar muito nos garotos. Ali é uma opção do Felipe, a gente pode contestar isso, a gente pode debater isso, mas é uma questão que ele não confia muito nos garotos, então ele só usa esses 3 zagueiros que ele tem. Se um tá machucado, ele fica forçando ali sempre os mesmos, né? Isso até gera um impacto de cansaço físico, mas não só físico, mental também. O jogo do Flamengo é um jogo muito pensado, muito cognitivamente exige muito e mentalmente vai estafando. Então a gente vê aí uma queda de rendimento até dos zagueiros. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, trazendo vídeos para vocês, trazendo imagens, tá? A gente vai falar sobre isso já já, mais detalhadamente, mas já dando um spoiler aqui. Esse problema do Danilo machucado foi implicando numa frequência de jogos de Léo Pereira e Léo Ortiz, e isso está cobrando um preço. E ali no meio-campo, né? Uma posição que é muito importante para o modelo de jogo do Felipe, os volantes, né? Então o Flamengo tinha primeiro a baixa do De La Cruz. Aí chega o Jorginho, ótimo, beleza. Pulgar e Jorginho, uma dupla de volantes de altíssimo nível. Você ainda tinha a possibilidade de colocar o Gerson ali para jogar também quando precisasse. E aí você perde o Pulgar contra o Bayern de Munique e vende o Gerson logo em seguida. E aí eu falei aqui no canal, vocês que acompanham sempre sabem disso. Eu disse, olha, é importante ter alguém ali para o meio, para poder suprir a ausência desses caras, porque Alan e Everton estão longe de serem porcarias, lixos, bagres, aí como a torcida gosta de falar pejorativamente, né? Uma parte da torcida, para ser mais justo, né? Aquela parte mais histérica. Enfim, a verdade é que eles não são bagres, não são descartáveis, mas o nível cai um pouco. E tudo bem, até porque os concorrentes ali, estão falando de Pulgar, Jorginho, Gerson, De La Cruz, esses caras são de um nível muito alto. Então o sarrafo está muito lá no alto. Quando você perde esses caras, é normal que os reservas de fato não consigam acompanhar o ritmo, porque é realmente um nível muito alto. Então, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Everton Araújo passou longe de fazer uma partida ruim, mas tem as suas limitações, então o nível cai. Então, ali naquela posição tão importante, você ter tantos desfalques de uma hora para outra, aquilo impacta muito. Aquilo
impacta especialmente na hora do time progredir em campo, né? Então, por exemplo, no jogo do domingo passado, no jogo do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, você teve situações em que o Alan não teve a lucidez para achar o melhor passe, para entender a melhor vantagem, para identificar o meio livre. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade tão alta quanto tem Jorginho, Pulgar, De La Cruz. Então, você perde o De La Cruz, que é um cara de 1 para 1, que é um cara diferente nesse time, que vence através do drible, através da condução. Então, o Felipe tem que adaptar quando perde o De La Cruz para ter um jogo mais pausado, com caras que vão vencer as linhas do adversário com passes, né? Então, uma série de adaptações. E aí, a gente precisa falar sobre isso, que é o seguinte: desentrosamento, né? Com e sem bola. Então, no Mundial foi muito bom, porque Pulgar e Jorginho têm um poder cognitivo, né? Uma capacidade cognitiva, melhor dizendo, muito alta, e compensou mesmo eles tendo que se entrosar ali durante o Mundial mesmo. Mas eles são muito bons, então funcionou. Mas não é assim que acontece normalmente, né? E aí você teve problema com Plata, você teve o Pedro que estava voltando, depois teve o problema lá do GPS, do treinar mal, e aí ficou fora, aí voltou de novo, aí vai e vem, vai e vem. Você tem lesões ali recorrentes, né? Jogadores que vão e vêm. Você tem a perda do Wesley também, recentemente, né, que era um cara importante, tinha suas limitações ali em último terço, mas era um cara muito importante, defendia muito bem, dava muito volume pelo lado direito, essa dupla Gerson Wesley. Então, momento de reformulação, em que o Felipe tem que ajeitar as coisas. Então, isso vai gerando um desentrosamento com e sem bola. Então, às vezes, você espera que o seu companheiro vai fazer um movimento, ele faz um outro movimento, porque não é mais aquele de antes. Você tem o Vinha chegando, por exemplo, agora, também se entrosando com o modelo. Então, isso tudo é claro que gera um impacto. O time é muito qualificado, o elenco é muito qualificado, mas quando você perde muitos jogadores de muita qualidade de uma vez só, é claro que isso vai impactar. É claro que isso vai impactar, tá? Então, isso, por exemplo, gerou uma situação que foi o seguinte: o time tem média de 7 finalizações sofridas nesse Brasileirão, tá? Muito pouco. O time que menos sofre finalizações. O time defensivamente muito seguro, a gente sabe disso. Mas contra o Santos foram 10 finalizações sofridas, contra o Bragantino foram 10 e contra o Atlético nesses últimos 2 jogos, 13 em cada um. É claro que isso tem um impacto, é claro que isso tem um motivo, esse desentrosamento e algumas opções também do próprio Felipe Luiz. Vamos para algumas imagens aqui agora, eu quero falar de alguns lances aqui, especialmente desse último jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente vai falar do momento individual de alguns jogadores e de alguns desentrosamentos, algumas dinâmicas coletivas, algumas escolhas do Felipe que a gente pode aqui debater e colocar aqui para a gente poder refletir um pouquinho. Então olha só esse lance aqui, o Flamengo subindo o bloco contra o Atlético Mineiro, tá? Aí vai ser feito um passe aqui no apoio, né, no jogo de costas aqui, e o Léo Ortiz consegue se antecipar. O Flamengo estruturou bem aqui o bloco, roubou a bola do Atlético Mineiro. O Léo Ortiz tem uma jogada aqui de bola limpa, dá um tapa aqui com o lado de fora do pé, mas errado. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Fase técnica não tá boa dos dois zagueiros, de uma forma geral. Estão errando mais do que de costume. Esses caras também deixam o sarrafo lá em cima, a régua também é muito lá em cima. E quando eles passam a não acertar tanto, digamos assim, o time perde um pouco de volume de jogo. O time tem entregado a bola um pouco demais para o adversário, por conta dessas falhas assim que parecem bobas, mas vão minando, né? Vão deixando o time sem posse, vão dando confiança para o adversário, que tem a oportunidade de ter posses até um pouco mais longas. Então, o Ortiz vem numa fase técnica um pouco abaixo e também cognitiva, né? Deixando de identificar algumas vantagens. É mental também, né? É estafa mental. O jogo, volto a dizer, o jogo do Felipe exige muito mentalmente, os caras sempre jogando, isso vai tendo um peso. Isso, a gente não pode desconsiderar isso não, tá? Então, aqui de novo, ó, bola longa e o Ortiz vai rebater essa bola no pé do jogador do Atlético. Aqui também tem uma questão de um pouco de descompactação do time, tá? Olha só, a distância do Alan para o Ortiz, a disposição do Alan e do Everton Araújo também não está ideal, tá? E aí o Ortiz também erra aqui o gesto técnico e a bola vai ficar com o Atlético Mineiro. O time tem ficado um pouco mais descompactado, sim, tá? Isso tem a ver também com desentrosamento, com algumas opções do Felipe, e isso para mim é algo que gera um impacto muito grande também, porque para mim essa compactação do time é uma das principais qualidades desse trabalho do Felipe. Então quando descompacta um pouco, perde primeira bola, perde especialmente segunda bola, né, melhor dizendo, especialmente segunda bola, alguns rebotes na entrada da área, isso vai gerando um pouquinho de desconforto para o time dentro do campo de jogo, tá? Aqui, ó, uma opção que me causou uma certa estranheza e eu contesto em relação a esse jogo contra o Atlético Mineiro, opção do Felipe, né? Pressionar o Everson, né? Por que pressionar o Everson? Uma escolha que para mim é errada. Por que você vai pressionar um cara que é tão bom saindo com o pé? Se você vai pressionar o goleiro, é claro que vai ter um homem livre em alguma zona. E o Everson é muito craque em identificar o homem livre e fazer essa bola chegar nesse homem livre. Então aqui o Plata está pressionando o Everson, tá?
e ele vai achar aqui nas costas, tá? O Vinha não tá lá pressionado, não tá tão próximo ali, talvez não entendendo que esse encaixe tem que ser mais próximo, ou de repente por uma orientação do Felipe que disse que não era para pressionar tão forte, que era para sustentar a última linha, enfim. Tem essa questão toda de desentrosamentos e de opções do Felipe também, né? Questões coletivas, tá? Então, deixa eu ver de novo aqui um lance e que o Flamengo, olha só aqui de novo aqui, ó. O Everton Araújo e o Matheus Gonçalves não vão entender aqui esse posicionamento. Você vai ter aqui uma situação em que o Matheus Gonçalves vai ficar aqui entre dois jogadores, não vai saber se ele marca esse cara que está mais à direita dele ou se ele fecha o corredor central. O Everton Araújo, que ainda não aparece no quadro nesse momento, vai aparecer aqui também um pouco atrasado no lance, tá vendo aqui? O Matheus Gonçalves acaba que fica um pouco na conta dele. Ah, o Matheus deixou essa bola passar, não foi de intensidade do Matheus. O Matheus estava meio que com dois aqui nesse lance, né? Ele ficou dividido aqui entre esse cara nas costas e esse cara aqui mais abaixo aqui no vídeo. Então, o Everton Araújo desentrosado com o Matheus Gonçalves, sem saber exatamente qual é o movimento, a leitura. Jogadores jovens também, então isso vai impactando, porque você tem jogadores que não são tão experientes e que estão tendo que jogar. E isso vai gerando, eventualmente, algum tipo de impacto também negativo, obviamente, né? E aí uma progressão do Atlético e conseguindo avançar. E aqui de novo, ó, o Pedro avançando no Everson, uma escolha, na minha opinião, equivocada aqui do Felipe, porque o Pedro avança aqui no Everson, aborda esse jogador que é muito forte jogando com os pés, e aí tem espaço nas costas, né? E aí não tem ninguém encaixado aqui no Lianco. O Pedro ainda vem tentar aqui, ó, abordar o Lianco, ainda tenta aqui fazer um salto aqui. O Lianco faz uma bola longa e acha aqui nas costas do Léo Pereira. E o Atlético Mineiro consegue uma grande chance aqui. Só não foi gol porque o Léo Ortiz foi muito bem no lance ali. E também o Varela, os dois defendendo muito bem. E conseguiram evitar esse gol do Atlético Mineiro. Tá bom, Rafa, você tá falando tudo isso aí, mas você disse na capa desse vídeo que vai melhorar. Sim, vai melhorar. Primeiro, seguinte, né? Mais uma vez, só pontuar algo aqui que é importante. Não é terra arrasada, tá? Então deixa eu trazer aqui até algumas informações importantes para vocês. Vou até pegar minha colinha aqui. Então, primeiro, 27 chances criadas nos últimos 5 jogos. Isso dá uma média de mais de 5 chances criadas nos últimos 5 jogos. Então, não é essa coisa de que o Flamengo não cria. Consegue progredir muito bem muitas vezes e no penúltimo passe, no último passe, tá pecando. Volto a dizer, fase técnica, fase cognitiva de alguns jogadores abaixo, deixando de tomar a melhor decisão, não conseguindo tomar a melhor decisão e errando também tecnicamente. Agora, se você for olhar, por exemplo, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, teve 2 bolas na trave, teve a cabeçada do Plata, que o Wallace está ali muito mal colocado e intercepta o cabeceio do próprio companheiro. Você tem a jogadaça do Samuel Lino, que o Everson faz uma grande defesa. Você teve alguns lances. O Flamengo chegou, o Flamengo criou, o Flamengo teve ali sempre próximo da área e gerando chance de gol. Não é uma questão do time ser completamente inoperante ofensivamente. Não caiam nessa narrativa, não caiam nessa besteira. Pode melhorar? É claro que pode ter mais dinâmica, pode sim ser melhor, mas não é essa terra arrasada, tá? E por que é que vai melhorar? Por que é que vai melhorar? Gente, assim, tá óbvio, né? A gente já viu no jogo contra o Atlético Mineiro o impacto que os reforços tiveram depois de entrarem, né? Especialmente esse cara que eu botei aí na capa, Samuel Lino, e aí não é só pela qualidade dos caras, a qualidade dos caras faz uma baita diferença, os caras são muito qualificados, entram e qualificam o time, elevam o nível, né? E aí é até importante falar sobre isso, né? Elevam o nível dos treinos, aumenta a competitividade nos treinos. A briga ali fica boa, ninguém quer dar espaço para ninguém. Então, quando você incorpora o seu elenco, qualifica o seu elenco, no dia a dia dos treinos isso vai impactar, tá? Pode ter ainda uma dificuldade com alguns momentos de entrosamento, porque esses caras estão chegando agora. O Saul, por exemplo, que joga ali numa zona do campo que é importante você estar entrosado, pode ser que sinta em alguns momentos ali um desentrosamento, uma falta de entrosamento. Teve alguns passos já importantes do Saul nesse jogo contra o Atlético Mineiro, até fazer aqui uma meia-culpa, né? Porque às vezes algumas coisas passam desapercebido. Muitas vezes eu não estou olhando para a bola, então eu não vejo quem fez algum passe. Tem que olhar de novo, preciso assistir o jogo de novo, preciso observar de novo com calma. Então até ontem, quando eu gravei o vídeo para o jogo, eu tinha acabado de assistir o jogo, foi logo depois do jogo, né? Então até falei, a entrada do Saul foi tímida. Não foi tão tímida assim, tá? Então peço desculpas aí, porque às vezes a gente também erra aqui na avaliação. Eu não tinha percebido que alguns passes bem feitos que tinha acontecido ali na reta final do jogo foram feitos pelo Saul. Então ele já conseguindo impactar, jogador de qualidade, acha passe cavado, acha passe na profundidade, passe que passa por cima do zagueiro. Aliás, adoro esse tipo de passe. Quem acompanha aqui meu trabalho aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que esse passe cavado ele é ouro quando você está enfrentando defesa fechada. Você teve o Emerson Royal que fez ali o passe para o gol anulado do Samuel Lino. Bom passe, cruzamento rasteiro, chegou ali pro Lino, então esses caras estão impactando, ainda vai chegar o Carrascal, que tem tudo também para ajudar muito, para ser esse reserva do Arrascaeta, e aí você vai ter um elenco muito forte, e aí não só a qualidade, volto a falar, não é só a qualidade, mas também a quantidade de jogadores disponíveis. Você pode rodar melhor com qualidade.
Então, você precisa dar descanso para o Arrascaeta, você vai colocar um Carrascal, você vai colocar até o Saúl, eventualmente, se precisar, na função do Arrascaeta. Já mostrou que tem capacidade para fazer isso. Você vai ter o Samuel Lino ali, que vai impactar muito. Já deixou bem claro, né? Em 30 minutos que ele jogou, 40 minutos que ele jogou nessa partida contra o Atlético Mineiro. Ele foi a grande notícia, foi a grande boa notícia, né? O impacto que ele gerou foi absurdo, né? Eu avisei aqui para vocês, avisei e falei, cara, o cara vai chegar e vai jogar muita bola. Se prepare porque vai ser coisa linda, vai ser delícia. Chegou e arrebentou, né? E vai ser assim, a tendência é que seja assim. Claro que não vai arrebentar todo o jogo, não é robô, não é máquina, mas é um cara de um nível muito alto. Então, a tendência é melhorar sim, o time vai melhorar, o Felipe vai sentar, treinar, é claro que tem jogo em cima de jogo, mas vai treinando em vídeo, e esses caras que são muito experientes também, vêm de um nível muito alto da Europa, é importante falar sobre isso também, porque esses caras vêm com a cabeça um pouco mais fresca, não vêm com uma sequência de jogos tão pesada como os jogadores do Flamengo, né, que já estavam no elenco, então esses caras vêm com o mental um pouquinho mais fresco, embora o físico não esteja ainda no ideal, né, mas o mental está um pouquinho mais fresco, então podem passar um pouquinho mais de confiança, são jogadores que vêm desse alto nível da Europa e trazem na bagagem essa capacidade cognitiva de ler o jogo, de entender o jogo, são tecnicamente muito bons, Saúl especialmente o Samuel Lino também, o Carrascal é um cara que vai tentar muito, vai errar bastante também, mas tecnicamente também é muito bom, então são caras que podem elevar o nível técnico e melhorar um pouquinho essa questão do cognitivo, essa questão de uma falta de refino técnico que tem acontecido recentemente, então a tendência é sim melhorar, porque os reforços são bons, são de qualidade e é claro que o Felipe tem qualidade também, capacidade para fazer esse time melhorar muito, evoluir muito com a chegada desses caras, encorpando aí esse elenco e fazendo esse time jogar bem, conseguindo rodar o elenco, manter o nível e manter o nível físico, porque se consegue rodar os caras também, os caras estão sempre com a cabeça mais fresca, o físico mais fresco, a tendência é ter menos lesões, então tendência de fato é o time nesse segundo semestre crescer muito e melhorar muito, sim, acredito muito nisso e não estou aqui fazendo bravata, vendendo pauta positiva para poder tentar virar o jogo aqui de um momento que é negativo, não, eu realmente acredito nisso e estou trazendo aqui elementos que mostram que tem tudo para o Flamengo melhorar e ter aí uma sequência boa nessa reta final, digamos assim, nesse segundo semestre da temporada. E aí, para além dos reforços que estão obviamente elevando o nível desse time, os lesionados estão voltando aos poucos. Então você já tem a volta do Ayrton Lucas, que já atuou contra o Atlético Mineiro, o Alexandre está retornando também, daqui a pouco o Danilo volta. Então o departamento médico está esvaziando e isso vai também aumentando o leque de opções do Felipe. Isso também é muito importante. O Felipe tinha muitos problemas de lesão recentemente. Então isso vai também tornando a vida do Felipe um pouco menos difícil, digamos assim, né? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários, quero ler vocês. Não se esquece do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui. Saudações.